Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a essa pequena e humilde live, tá bom? Eu sou o Franciélio Bandeira, seu irmão em Cristo. Hoje a gente vai começar aqui um tema falando sobre a impiedade dos últimos dias. Nós possamos entender esse aqui que está sendo falado, tá bom? Eu vou ler aqui. Ele vai falar aqui sobre... Eu vou ler, né? Depois a gente vai comentar. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa versão aqui é a versão NVI, tá bom? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, participantes, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te desses também. Aqui, né, a gente comenta sobre esse capítulo, esse versículo aqui, capítulo, 2 Timóteo capítulo 3, né, onde ele fala dos últimos dias. A gente não precisa nem comentar, né, aqui a própria palavra já diz tudo, né, falando sobre... Hoje em dia está tão violento as coisas, está tão sem amor, né, sem misericórdia. As pessoas não ligam mais para as outras, né? Tá muito horrível, muito terrível hoje em dia, né? Mas a gente tem a esperança de sermos levados em nuvens para encontro com o Senhor nos ares, né? E aí o Senhor vai tratar, né, esse mundo aqui como realmente ele merece, né? Com justiça, tá bom? Hoje, por que o Senhor ainda não está fazendo isso? Porque o Senhor está em misericórdia, em graça, né? Para conosco, para que nós possamos crer no Senhor Jesus e sermos salvos, tá bom? O Senhor está em graça hoje. Está em misericórdia para conosco. Graças ao Senhor por isso, né? Vou louvar aqui um hino 28. Ó, que amor teve Deus Pai, seu Filho enviou a este mundo perdido salvar. Mas o homem ao Santo de Deus ofertou tão somente uma cruz de pesar. Qual cordeiro perfeito Deus Pai te entregou, recebeste juízo de horror. E sem vida na cruz o teu corpo ficou, testemunho silente do amor. Só tu és o caminho, a vida eterna, tua morte o céu nos abriu. Justo e vendo teu sangue precioso caudal, Deus de todo perdão nos supriu. Em justiça a graça divina e cabal, qual um rio lá na cruz derramou. Hoje grato nós somos, já livres do mal, adoramos a quem nos salvou. Hoje em glória excelsa com teu Pai de amor, ressurreto já tens teu lugar.
a encontrar tua igreja. Muito em breve, Senhor, entre nuvens virá nos buscar. Digno és Cristo Jesus de supremo louvor, para sempre nós vamos cantar. Hoje aqui tal pediste, amado Senhor, teu amor nós queremos lembrar. Um bom dia aí para Luiz Gonçalves, né? Renan, bom dia Renan. Bom dia para Giovânia. Gene, bom dia Gene. Neuza, bom dia Neuza. Eu tô louvando aqui um hino dos irmãos que se reúne somente ao nome do Senhor, tá bom? Mas eu sei hinos também da harpa cristã, que é geralmente um hino mais que as pessoas têm mais particularidade, né? Entendem melhor. Tá bom? Giane, bom dia. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Em Efésios, capítulo 2. A nova vida em Cristo. O apóstolo escreveu assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar. O príncipe do poder do ar, né, que ele se refere aqui, é o inimigo, né? É o diabo ou Satanás. Tá bom? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, aqueles que vivem na desobediência, quem está domando, né, essas pessoas é o espírito maligno, né? Anteriormente, ele vai falar aqui dos irmãos dos cristãos, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Não só os desejos, mas também pensando da mesma forma, né? Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Agora ele vai falar da graça de Deus, do amor de Deus, né? Da misericórdia. Ele diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, olha aí, o amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele vai falar isso aqui algumas vezes, né? Tirando o mérito humano, né? Tirando ali o orgulho humano e colocando a graça de Deus, né? O favor imerecido de Deus por cada um de nós. Ele diz: pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus não só nos ressuscitou com Cristo, né, nosso espírito, como nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Que posição maravilhosa do cristão, né? Muitas vezes a gente não tem conhecimento de tão grande, tão abençoados como nós somos, né? Os que creem em Cristo são abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele vai falar aqui, né? Ele falou no primeiro capítulo de Efésios, capítulo 1, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Quando ele fala das regiões celestiais em Cristo, por que Deus fez isso? Para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês, aqui vem o versículo mais importante, que muitas pessoas não valorizam.
E é muito forte isso aqui, que Deus fala diretamente conosco. Ele diz assim, ó, no versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então essa graça, essa misericórdia, essa fé que nós cremos em Cristo é um dom de Deus, né? Lembra daquela mulher que estava com fluxo de sangue? Ela já padecia 12 anos, ela já tinha ido a vários médicos, já tinha gastado tudo que tinha, mas ela não melhorava, ela piorava. Mas ela, pela fé, ela disse, eu vou. Ela ouviu falar de Jesus, né, do Senhor Jesus, e disse, pela fé, ela disse, eu vou tocar apenas na orla do manto dele e eu sararei. E ela, pela fé, ela teve aquela atitude, né? Pela fé, ela teve a atitude de tocar no manto do Senhor Jesus. E quando ela tocou, a palavra diz que imediatamente ela foi sarada, curada, instantaneamente. E o Senhor Jesus, né, para mostrar que ele é onisciente, disse assim, quem tocou em mim, né? Porque ele sabia que dele tinha saído poder para curar, para sarar aquela mulher. E ela, trêmula, né, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse, Senhor, fui eu, né? Fui eu que toquei em seu manto e eu fui curada. E o Senhor Jesus disse assim, filha, a sua fé te salvou. A sua fé, né? E ela ficou curada. Nesse momento ele ia curar, né? Ele ia ressuscitar a filha de Jairo, né? Que era um dirigente da sinagoga, que foi até o Senhor Jesus também clamar pela vida da sua filha, né? E a Bíblia relata, né, que quando o Senhor chegou lá para ressuscitar essa menina, todos estavam chorando, clamando, como era a tradição, né, dos povos ali. E o Senhor mandou que todos saíssem, né? Mas disse antes para eles, olha, ela não está morta, mas dorme, né? E aí eles começaram a rir dele, né? O Senhor tirou todo mundo, ficou apenas ali os discípulos, mais precisamente, né, 3 discípulos e a família da menina, o pai e a mãe da menina, né? E o Senhor disse para a menina, né, levanta-te. E imediatamente, instantaneamente ela levantou, né? E ficou ali na frente deles, né? E o Senhor mandou que alimentasse ela, né? Assim como o Senhor nos salva hoje, né, nos dá vida e fala conosco, levanta-te, e aí a gente se alimenta da palavra de Deus todos os dias, né? É isso que acontece. Aqui, nesse versículo aqui, no versículo 8 de Efésios, capítulo 2, fala da graça de Deus, fala do favor imerecido, da misericórdia que Deus tem para conosco, para nos dar salvação, que é pela fé na pessoa do Senhor Jesus. É nele, olhe para Cristo. Veja o que ele fez por você. Às vezes a gente, por não entender às vezes as coisas direito, a palavra de Deus, a gente pensa assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que às vezes é por gratidão, né, pelo que Cristo fez conosco. Mas primeiramente lembre-se, o que foi que o Senhor fez por mim e por você? O Senhor veio a esse mundo. Ele se fez carne, certo? Ele veio como uma criancinha e foi crescendo, né? Foi crescendo, foi vivendo ali. Aos 12 anos, né? Sua família se perdeu dele e ele de repente estava ali no meio dos, vamos dizer, né? Dos mestres da lei e estavam ensinando a eles, né? Já pensou? Um menino de 12 anos ensinando aquelas pessoas que já viviam há anos, lendo a palavra do Antigo Testamento, claro que é o que eles tinham, né, na época. E o Senhor conversando com eles sobre esse assunto, sobre a palavra de Deus, né? O próprio Deus encarnado ali, falando sobre isso com eles, né? A palavra de Deus diz que em João capítulo 1, mais precisamente ali no versículo 12 e 13,
diz que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse que a gente recebe para sermos feitos filhos de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. É o poder que Deus, vem de Deus para nós. Quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus dá esse poder de sermos filhos. Por isso clamamos Abba Pai, né? Porque passamos a ser filho de Deus. Tá bom? Aí no versículo 9 de Efésios, capítulo 2, Deus tira todo o mérito do homem para mostrar que é Ele quem salva, que é Ele quem te guarda, que é Ele que te abençoa, que é Ele que te garante, é Ele quem te sela com o Espírito Santo da promessa. É Ele quem te transporta para o céu, que te leva, mesmo sem a gente merecer. Deus faz tudo isso para mostrar que Ele é misericordioso, que Ele é Pai, que Ele é gracioso, que Ele nos ama. Lá nas epístolas de João, né, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele vai dizer assim, ó, no versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 do Efésios capítulo 2, ele vai dizer: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, olha, apontando para Cristo, por causa de Cristo, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Olha aí que coisa boa, né? O Senhor preparou isso antes para nós praticarmos, né? Se nós hoje pregamos o Evangelho, falamos do Senhor Jesus, publicamos vídeos, né? Evangelizando, fazendo isso, porque Deus preparou isso para que nós fizéssemos isso. Nem mérito nisso nós temos. É por isso que lá em Apocalipse, né? Os 24 anciões, eles tiram a coroa aqui e prostra-se ali nos pés do Senhor Jesus, mostrando para Ele que é toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a graça vem do Senhor. E nós a recebemos isso por sermos abençoados, por sermos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor, é engraçado que tem uma passagem, no livro de João, né? Quando o Senhor fala dos discípulos, o Senhor diz assim: vós não me escolheste, mas eu o escolhi a vós. Nós quando íamos na direção contrária, né? E o Senhor nos escolhe. Aí voltamos para a direção certa, que é para o Senhor Jesus. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem todos com a graça, com a paz do nosso amado Senhor Jesus. Tchau!